Abra sua Bíblia em Abacuque. Eu quero chamar sua atenção de volta ao profeta, e dessa vez nós vamos ler a partir do verso 2. O verso 2 começa com a primeira queixa de Abacuque. E a partir do verso 5, a primeira resposta do Senhor à queixa de Abacuque. Hoje, pela manhã e Deus permitindo à noite, a gente deve se dedicar a esses dois trechos. A primeira queixa de Abacuque, a primeira resposta de Deus à primeira queixa de Abacuque. É provável que a gente tome esse tempo todo, hoje de manhã, hoje à noite e talvez próximo domingo pela manhã, porque graças a Deus nós não temos que preocupar com o final de Copa do Mundo. Digo isso de coração. Abacuque 1, de 2 a 11. Quando a alma está atribulada. A arte de ter fé quando a alma está atribulada. A queixa de Abacuque. Eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. As pessoas falam de versões bíblicas, brigam por elas. E você não precisa se preocupar, porque essa aqui em particular não é herética, não tem nada disso nela. A melhor versão para se ler em português de verdade é a do Textos Receptos, que é a Almeida Revista e Corrigida, que foi mais atualizada para a Almeida Fiel, que foi publicada pela Thomas Nelson agora. É a melhor versão para se ler, a mais exata. Mas é muito seca, é um português muito antigo. Almeida Corrigida Fiel, que a Thomas Nelson republicou com as atualizações. É ainda mais literal, digamos, em questão de textos. Aliás, o Textos Receptos, que é o texto grego, esse Textos Receptos foi o texto que os pais da igreja usavam para a leitura bíblica. Por isso que muitos vão preferir o Textos Receptos. Então, se você quer uma versão assim mais literal, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. A nova Almeida Atualizada já dá uma parafraseadinha pequena, mas eu gosto muito da NVT porque ela é fiel ao texto e de uma linguagem muito, muito propícia para a leitura. Então não se preocupe com a NVT. Todo esse palavreado porque é dia da Bíblia. Verso 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que eu preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Você acha que o problema é só no STF? Olha o verso 4. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Até quando, Senhor? A resposta de Deus. Verso 5. Assim diz o Senhor. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os caldeus, estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Os babilônios são conhecidos por sua crueldade
e decidem por si mesmos o que é certo. Olha o paralelo entre a injustiça nos tribunais de Judá, onde a lei não era cumprida, com os babilônios. Eles decidem, os babilônios, por si mesmos o que é certo. É como se Deus estivesse dizendo a Abacuque: seja honesto, que diferença há entre um judeu e um babilônio? Nenhuma, Abacuque. Seus cavalos, verso 8, são mais velozes que os leopardos e mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Israel estava fazendo pior, Judá estava fazendo pior, eles estavam zombando dos profetas de Deus. De novo, Deus está dizendo a Abacuque, honestamente, que diferença há entre os de Judá e os da Babilônia? Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Ah, mas eu sei, diz o Senhor, eu sei. Sua culpa, porém, a culpa dos babilônios, porém, é grande. Porque eles têm como Deus sua própria força. Meu Deus, que lindo esse texto. Que lindo esse texto. Eu disse domingo passado, guardadas as proporções, que Abacuque é o Dostoiévski do Antigo Testamento. O livro de Abacuque é o diário de um homem em crise. Abacuque era crente, um homem de fé. Abacuque era um homem de verdade e da verdade, um profeta de verdade, um profeta da verdade. Mas Abacuque estava atravessando uma crise. A crise de Abacuque se nota já em seu próprio nome. Nome esse, como dissemos em mensagem anterior, Abacuque significa abraço, abraço de luta. Portanto, como escreveu Jerônimo, o tradutor da Vulgata, a Bíblia para o latim, Jerônimo escreveu que o profeta Abacuque teria esse nome porque Abacuque lutou contra Deus. Abacuque, o homem que abraçou e lutou com Deus, como Jacó o fez. Isaltino Gomes Coelho Filho escreveu que observações já foram feitas por eruditos do Antigo Testamento, relatando que geralmente os nomes dos autores dos livros dos profetas já expressam o significado ou a mensagem central da obra. Por exemplo, Miqueias significa quem é como Yahvé. E a mensagem de Miqueias é esta: o Senhor é juiz justo, ao mesmo tempo que o Senhor é perdoador benigno. Paulo diria, justo e justificador. E aí o nome Miqueias significa quem é como Yahvé. Diferentemente dos juízes, que literalmente mandam prender e julgam e condenam, Deus, ele é justo, justo juiz e perdoador benigno. Quem é como Yahvé? O nome de Miqueias já diz do que se trata seu livro. Naum, outro profeta. Naum Yah. A abreviação do nome dele é Naum,
que significa consolado, confortado por Yahvé. E a mensagem de Naum é esta: no Senhor há juízo para os adversários e consolo para o povo de Deus. Naum, consolo, conforto de Yahvé. E eu poderia ficar aqui dizendo os nomes dos profetas e fazendo relação ao nome com a mensagem. Se consideramos como verdadeira essa possibilidade, a de que o nome dos profetas já indicam de algum modo a mensagem do livro, Jerônimo teria andado na linha correta. Porque o livro de Abacuque revela um profeta de fato em luta com Deus. Ainda mais, o livro de Abacuque é o diário dessa luta travada com Deus e de seus frutos na vida do profeta e para a nação de Judá. Eu digo que Abacuque é o Dostoiévski do Antigo Testamento, porque as grandes obras de Dostoiévski foram escritas a partir de suas experiências. Por exemplo, Memórias do Subsolo, Memória da Casa dos Mortos, foi escrita com base nas anotações que ele fez em 4 anos de prisão. E aquelas experiências horríveis, ele dizia, são a substância do que virá a ser meus romances. E as experiências de Abacuque, anotadas diante de Deus, foi o que veio a ser seu grande livro. O que é ainda mais notável em Abacuque é que Abacuque é um profeta absolutamente distinto dos outros colegas profetas. Abacuque é diferente dos profetas maiores, e nome maiores porque os livros são maiores, e dos profetas menores porque os livros são menores. Você pega um profeta menor, por exemplo, Amós. Amós pregou contra a nação de Judá. Leia o capítulo 2 de Amós. Amós também pregou contra as nações gentias. Leia Amós capítulo 1. Amós pregou também contra o reino do norte, Israel. Amós capítulo 3. Capítulo 1 contra Judá, capítulo 2 contra os gentios, ou melhor, capítulo 1 contra os gentios, capítulo 2 contra Judá, capítulo 3 contra Israel no norte. O profeta Isaías, o grande Isaías, pregou contra o seu próprio povo, capítulo 1, capítulo 3, pregou contra os gentios, capítulo 14, capítulo 15. E da mesma forma, o fizeram Jeremias e outros. Jeremias, que foi contemporâneo de Abacuque, todos pregaram contra outros. Abacuque é diferente. Abacuque não prega contra outros. Exaltino escreveu que Abacuque questiona o próprio Deus. Abacuque é um tipo estranho de profeta. As queixas de Abacuque não são contra os pecadores, as queixas de Abacuque são contra o santo Deus. É um profeta diferente. E isso é bom. E é bom porque torna contemporâneo o profeta Abacuque. Torna Abacuque um de nós. Revela Abacuque com os mesmos sentimentos que a gente, que também somos tentados e passamos por crises. E como se não bastassem as crises, a gente fica com um sentimento de culpa, porque a gente está em crise, crise que envolve Deus. Por que Deus? Por que desse jeito Deus? Portanto, gente, tomar personagens bíblicos como sendo gente igual a nós, semelhante a nós, sujeitos às mesmas paixões que a gente, tendo a nossa mesma natureza, isso nos encoraja na piedade. Nossa geração não é de hoje. Pega, por exemplo, pastores e missionários e colocam eles numa categoria de santidade muito acima do real. Nem os profetas foram assim, meu Deus do céu.
Imagina você do lado do apóstolo Paulo e ouvindo ele dizer: eu sou o maior dos pecadores. Como é bom você olhar para a Bíblia e ver que os homens e mulheres das Escrituras é gente com pé de barro como a gente. É gente que anda de chinela havaiana como a gente. Ouvi a história de um pastor uma vez, que estava na igreja, história verídica, não é piada. Na cozinha da igreja, estava de bermuda, camiseta, chinela, e era o dia da folga dele. Chegou um diácono, sabe o que ele fez? Coitado do pastor, escondeu debaixo da mesa. E o diácono chegou e ficou conversando com as pessoas da cozinha, com quem estava na cozinha, e o pastor escondido, com vergonha do diácono vê-lo de bermuda e chinela havaiana. Ô meu povo, homens e mulheres de Deus andam de havaianas, remendada com prego. A gente é gente. Abacuque é um profeta em crise, pregando não contra o povo, pregando não contra os gentios, mas desabafando diante de Deus. Tiago, o apóstolo, sabia o quanto é importante a gente enxergar os personagens bíblicos como gente com pé de barro. Olha o que ele escreve, Tiago 5,17. Tiago 5,17 e 18. Elias, diz Tiago, Elias era humano como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então Elias orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago está dizendo: olha, não pense você que as orações mais ouvidas são daqueles que estão noutra categoria de santidade. Não é verdade. Elias era um homem como nós, com as mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, tentado nas mesmas áreas que qualquer homem é tentado. Pecador, porque só houve um homem que não pecou, Jesus Cristo. Ele era humano como nós. E quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Pois bem, Abacuque é um profeta em crise, um profeta lutando com Deus, e que relata sua experiência na composição deste livro que a gente tem aberto diante de nós nesta ocasião. Qual é a crise de Abacuque? Recapitulando, primeiro, o silêncio de Deus, versos 2 a 4. Depois, a resposta de Deus, de 5 a 11. Resumindo, Abacuque não estava conseguindo fazer sentido dos caminhos de Deus, que tantas vezes são misteriosos para nós. Por que Deus, tão jovem? Vocês viram, eu li ontem, eu fiquei assim, chocado. Um jovem, 23 anos, se não me engano, recém-formado em medicina, formou o mês passado, foi tirar um selfie na sacada de um prédio em Minas, caiu do prédio e morreu. Imagina o pai, a mãe desse menino, meu Deus. Não tinha bebida, não tinha droga, não era baile funk no apartamento, como às vezes acontece. Era um moço, recém-formado, 23 anos, tirando um selfie. Tão inocente, imagino. Cai lá de cima e morre 1 mês depois de colar grau em medicina. Deus tem caminhos misteriosos. E Abacuque não estava conseguindo engolir esse sabor agridoce do modo de Deus agir, o sabor amargo doce da providência divina. Abacuque estava em situação de atribular o coração, enchendo-se de queixas. Ele admite, capítulo 2, versículo 1, ele fala: o que eu tenho a dizer a Deus são queixas. Atribulado, num primeiro momento,
Abacuque se propõe a narrar suas lutas, orações, constatações. E através dessa mensagem do livro inspirado por Deus, Abacuque se torna a voz dos piedosos em Judá, que também se esforçavam para compreender os caminhos misteriosos de Deus e não conseguiam sequer colocar em palavras o que eles estavam vivendo. Abacuque não desperdiçou seu sofrimento. Como é importante você saber colocar em palavras as coisas. Como é importante. Digamos que seus pais tenham agido mal contra você a vida toda. Isso são histórias verídicas. Eu conheço histórias assim, já aconselhei gente assim. A pessoa chega e conta o que a mãe fez, o que o pai fez. Numa dessas ocasiões eu virei para a pessoa e disse: eu vou te ajudar a dar uma palavra para o que aconteceu. Se você disser que o que você sofreu em casa, a infância, a juventude toda, e às vezes até hoje, se você disser que você foi machucada, se você definir assim, não terá cura. Mas se você der o nome bíblico, o nome não é machucado. O nome sobre o que fizeram contra você, mesmo que pai, mesmo que mãe, porque isso acontece. O nome é pecado. E para o pecado há o perdão. A pessoa abre o olho e fala, e começa a fazer sentido. Vamos aprender a usar os nomes bíblicos e encontrar as curas bíblicas. Era isso que Abacuque estava tentando fazer com o povo. Quando você se vê machucado por alguém, a tendência é viver lambendo suas feridas. E quanto mais se lambe, mais se machuca. Mas quando você se vê pecado por alguém, você vai à cruz e encontra o perdão e reparte o perdão. Abacuque está ajudando o seu povo a dar nome ao que estava acontecendo. Abacuque não desperdiçou o sofrimento dele. A razão de Abacuque foi guiada pela fé. O profeta anotou, repassou a experiência com Deus, na esperança de dar voz aos que também estavam sofrendo. Gente, como é bom nós termos esse diário aberto, diante dos nossos olhos e pertinho do nosso coração. Como é bom ter Abacuque. Porque poucas coisas na nossa caminhada de fé conseguem atribular tanto a alma da gente, gerando em nós profunda crise e dor, como os caminhos misteriosos de Deus, o silêncio ensurdecedor de Deus, os modos não convencionais de Deus agir, os caminhos sombrios, as estradas íngremes, as trilhas tortuosas, as passagens estreitas, os despenhadeiros perigosos que Deus nos faz trilhar, as coisas que Deus deixa cair sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa carreira, sobre a nossa nação. Se a gente, meu povo, for realmente honesto, a gente conclui que essas coisas nos deixam em crise, atribulados, perplexos, em alguns casos quase desesperados. Como é bom ter Abacuque aqui escrito, sob a inspiração divina, para nos ensinar a arte de ter fé. Afinal, o justo viverá pela sua fé, disse Abacuque no capítulo 2, verso 4. Esse diário de Abacuque, ele mapeia para nós a estrada da fé. E a gente precisa do mapa de Deus, para a gente lidar com os problemas e com as nossas próprias emoções, que são reações aos problemas. Tantas as vezes, todas as vezes, qualquer tipo de problema, grande, pequeno, bom, ruim, essas coisas fazem nosso coração reagir. E a gente precisa
encontrar o mapa de Deus para entender isso. Olha como é importante o mapa divino. Abra em Isaías 55, versos 8 e 9. O Senhor diz ao profeta, e essa palavra, preste bem atenção você, vale plenamente para Abacuque, que estava perplexo. Pede uma coisa, Deus faz outra, aparentemente. O que Deus disse a Isaías, Deus poderia muito bem dizer a Abacuque, e a mim e a você, em tantos momentos da nossa caminhada, a nossa nação, nesse momento que a gente está vivendo. Olha o que Deus diz, Isaías 55, 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Meu Deus, se a gente não tem um mapa bíblico, por isso é importante, nesse dia da Bíblia, a gente reafirmar isso e dizer como é importante a Bíblia como um mapa para você entender os caminhos de Deus, que são muito diferentes, muito mais elevados do que os nossos. Como é bom ter a Bíblia para entender os caminhos, os pensamentos de Deus. Meu povo, a Bíblia não é difícil de ser entendida, a Bíblia é difícil de ser engolida. Coloque isso na sua cabeça. Dizer que o mundo já está condenado e que só vem a Cristo aqueles que o Pai de antemão escolheu, isso é fácil de entender, meu povo. Mas é difícil de engolir. A Bíblia não é difícil. Em sua totalidade, é óbvio, você se depara com um texto ou outro que é mais intrincado, é natural, toda literatura é assim. A Bíblia não é diferente. Portanto, toda vez que você se ver num caminho que parece estranho, não tente mudar a Bíblia, como se faz hoje. Não tente adaptar a Bíblia. Não tente atualizar a Bíblia. Porque o dia em que a Bíblia deixar de ser chocante para a mente carnal, a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus. A Bíblia será sempre chocante para nós. E a resposta piedosa não é adequar a Bíblia, mas a emoção do meu coração, meu pensamento, minhas ideias se ajustam à Bíblia, nunca o inverso. Sabe aquele pastor que queria atualizar a Bíblia? Agora ele está abrindo a Bíblia e pregando Paulo Freire. É de dar náusea. Eu quero o apóstolo Paulo. Chocante como ele é. Porque é a palavra de Deus. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Vocês precisam da Bíblia para entender os caminhos e os pensamentos de Deus. Não se lance no abismo dos seus sentimentos, das suas emoções, das ideologias e das falsas esperanças propagadas por aí. Aliás, uma dica de leitura para vocês que amam o socialismo, amam. Leia Os Demônios de Dostoiévski, leia, tenha coragem de ler. Ele que foi preso 4 anos porque tentou ser um revolucionário, à la socialismo. E depois tem um encontro com Deus, muda de vida e escreve a obra clássica, Os Demônios. Leia. Falsas ilusões, falsas esperanças. A palavra de Deus é o caminho. Ela é o mapa que a sua e a minha alma precisa para a gente entender a vida.
sabedoria infinita, a sabedoria insondável de Deus, não pode ser plenamente compreendida pela nossa finita e corrompida razão, meu povo. Por isso é que nós precisamos da fé para reorientar a razão, a fé que é instruída pela palavra de Deus, inclusive aqui no profeta Abacuque. Então, meu ponto, ou meu plano neste ponto, agora, hoje à noite e na sequência, é convidar você para a gente examinar as primeiras experiências de Abacuque ao trilhar esses caminhos misteriosos de Deus. A gente está abrindo o seu diário. Abacuque está convidando a gente para a sua intimidade. E o que a gente aprende já nas primeiras palavras do diário do profeta as lições serão a respeito dos seguintes estados da alma da gente. Primeiro estado, a alma atribulada. Segundo estado, a alma chocada. E por fim, a alma sendo ensinada. Porque é assim o processo. Você está atribulado, Deus se revela, você fica mais chocado, porque a Bíblia sempre vai te chocar, e o dia, deixa eu te dizer de novo, meu povo, dia da Bíblia, o dia em que a Bíblia parar de te chocar, o dia que você achar que entendeu a Bíblia, e agora tudo faz sentido, a Bíblia não é mais palavra de Deus, é a sua interpretação da Bíblia. Todo dia, ao abrir a Bíblia, você tem que dizer, meu Deus, choque-me, espante-me, maravilhe-me. Abacuque está atribulado, Abacuque fica chocado e Abacuque entende que sua alma está sendo ensinada. Então vamos lá, a alma atribulada. Na estrada da fé, 3 coisas atribulam o coração de Abacuque. Primeiro, nós já vimos a inação de Deus. Deus está imóvel, insensível aparentemente. Aí Deus resolve agir, aí vem a segunda fonte de tribulação, a iniciativa de Deus. Assim não, Deus. E aí o instrumento de Deus, os babilônios não, Deus. Isso é impressionante. Porque primeiro Abacuque está atribulado porque Deus está em silêncio, depois ele fica mais atribulado porque Deus fala, e o que Deus fala choca Abacuque, e Abacuque diz, não, mas assim não. Mas ele fica atribulado acima da medida, porque Deus vai usar instrumentos não convencionais. Gente, olha como isso é humano, olha como isso é real. Se Deus fica calado, perturba a gente. Se Deus fala, se a Bíblia é pregada, perturba ainda mais. Mas isso não, isso é radical demais. E se Deus age, meu Deus, quanta tribulação. Você já se viu assim? É Abacuque, é a nossa crise. Os dias de Abacuque eram muito maus. Abacuque estava amargando, primeiramente, o silêncio de Deus em face da decadência total da justiça naquela nação. Um pouquinho do contexto histórico. Olha, Josias, o rei bom de Judá, o grande Josias, tinha morrido. Substituiu Josias no trono o filho dele, Jeoacás. Só que Jeoacás reinou por apenas 3 meses. Os egípcios, o faraó Neco do Egito, depôs Jeoacás. E colocou um boneco dele na liderança de Judá. Neco colocou Jeoaquim ao posto de rei de Judá. E o reinado de Jeoaquim teve como marca os seguintes pecados: materialismo, violência, injustiça em todas as áreas. Para você ter uma ideia de quem foi Jeoaquim no trono nos dias de Abacuque e de Jeremias, abra comigo em Jeremias 22, para você entender a crise de Abacuque. Jeremias 22, 13.
que aflição espera Jeoaquim, que edifica o seu palácio de forma desonesta, o palácio do rei. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Isso se chama escravidão. Jeoaquim diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas, revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Os caminhos do homem não são os de Deus. Um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia, Josias era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para Josias. Fez justiça ao pobre, ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor, ser justo. Você, Jeoaquim, porém, só tem olhos para cobiça, para desonestidade. Você derrama sangue inocente, reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Olha só, olha qual é a herança que Jeoaquim deixou para o próprio nome. O povo não lamentará por ele, nem clamará. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por Jeoaquim, nem clamarão. Que tristeza, nosso Senhor morreu, que tristeza, sua majestade se foi. Jeoaquim será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Meu povo, é isso que aguarda. Governantes injustos serão enterrados como jumentos. Essa imagem de cobiça, de injustiça, de escravidão, é tudo isso que está no coração de Abacuque quando ele ora. Agora faz um pouco de sentido, leia de novo, Abacuque 1, de 2 a 4, volta lá, com um pouquinho desse contexto, esse Jeoaquim no trono, fazendo o que estava fazendo, achando que o que constrói um grande rei é um palácio de cedro, é a pompa, é o ouro. Abacuque 1, de 2 a 4, até quando, Senhor, você vai deixar isso acontecer? Até quando eu vou pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre. Calma, Jeoaquim será enterrado como um jumento. Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho eu vejo destruição, violência. E é natural, porque imagina você sendo tão humilhado assim, tão massacrado assim pelo seu próprio rei. Imagina como esse povo reagia nas ruas. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida, começando pelo próprio rei. E não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Gente, Abacuque, homem de fé e piedoso que era, ele estava sofrendo por não conseguir conviver com tamanha maldade e pecado. E aí o que ele fez? Ele ora, verso 2. Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou clamar? E como a gente viu, foi quando Abacuque se envolveu, abraçou a situação e começou a orar, que os seus problemas aumentaram e sua alma ficou atribulada. Por quê? Porque eu quero investigar um pouquinho agora sobre a inação de Deus. Quando você vê tudo errado, quando você se vê com todas as justificativas plausíveis do seu lado,
você ora, você pede, e Deus está em silêncio. Vamos investigar isso um pouquinho. Martin Lloyd Jones, pregando em Abacuque, falando dessa experiência de Abacuque, olha o que ele disse numa frase: Deus pode parecer estranhamente silencioso e inativo em circunstâncias provocativas. Fecha aspas. A circunstância era provocativa. E para Abacuque, Deus se parecia estranhamente silencioso, estranhamente inativo, e é verdade. Veja o caso de Abacuque: ele orava, pedia, clamava, esperava, orava de novo, pedia mais uma vez, clamava ainda mais, e esperava, e Deus, calado, inativo aos seus olhos. Terminei de ler recentemente, pela segunda vez, o livro de C.S. Lewis, O Diário de um Luto, que ele escreveu quando morreu sua amada Ellen Joy Davidman. Morreu de câncer. Ele casou com ela sabendo que ela tinha dias contados, o estado do câncer dela já era avançado. Para vocês terem uma ideia, eles se casaram dentro do hospital. Chamou um padre amigo dele, um pastor anglicano amigo dele, e esse pastor foi lá e fez o casamento dentro do hospital, ela no leito. E ela então viveu um pouco mais do esperado, mas ela morreu e essa morte arrebentou com o Lewis. Ele nunca mais foi o mesmo. Tanto que pouco tempo depois da morte dela, ele morre. E ele escreveu algo que chega a ser chocante, abre aspas. Porque Deus é um comandante tão presente em nossos tempos de prosperidade. Sabe aquele comandante, quando você está alegre, fica dando regras, você sente ele tão presente, quando, meio que te dando limites. É isso que ele está dizendo. Por que Deus é um comandante tão presente em nossos tempos de prosperidade? E Deus é tão ausente em tempos de angústia? É a sinceridade de um homem no fundo da tribulação, como Abacuque. E esta era a sua sensação, a sensação de Lewis. Como é a sua, como é a minha, quando a gente está atravessando momentos duros. Deus está ausente, inativo. Deus não me escuta, eu oro e a oração não passa do teto. Ouça o desabafo honesto de Lewis. Vá a Deus quando sua necessidade é desesperadora. Vá a Deus quando você está desesperado. Vá a Deus quando todas as outras ajudas são vãs. E o que você encontra? Olha a resposta dele. Você encontra uma porta batida na sua cara e um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Você também pode se afastar. Quanto mais você esperar, mais enfático se tornará o silêncio de Deus. Não há luzes na janela, talvez seja uma casa vazia. Já foi habitada antes? Fecha aspas. Ele está usando aquela imagem de Jesus quando diz, batei e abrir-se-vos-á. Ele está dizendo, mas na tribulação eu bato, e Deus não atende, eu escuto a tranca. Sabe a porta, você tranca, primeiro barulho, clac. Segundo, clac. Me afasto da porta trancada, olho a casa, nenhuma luz acesa, a impressão que me dá é de que Deus nunca esteve lá, e Ele me manda bater. Ora gente, os motivos de Abacuque eram justos. O pecado do povo, o pecado do rei, eram gritantes. E dos cidadãos também, a governança era maldita, os governados eram malvados. Os líderes ímpios exploravam e os líderes indignados respondiam com ainda mais impiedade. Porque é assim, quanto mais pesada a mão do rei injusto, maior a rebelião das massas. A situação era lamentável. E Abacuque ora ao ponto de quase querer parar de orar, porque Deus estava caladinho.
Existiria coisa mais desanimadora na caminhada com Deus do que você, coberto de razão, orar, pedir, clamar com todo fervor, e Deus está em silêncio? Deixa eu te dizer uma coisa, na caminhada com Deus, muitas vezes, mais do que a gente gosta, a gente vai ser confrontado com essa realidade, com essa sensação do silêncio de Deus. Mas deixa eu te apresentar o que a literatura judaica, o que o próprio Novo Testamento falam sobre o silêncio de Deus. Quem abriu meus olhos para isso foi o pastor Isaltino, no livro dele Abacuque, nosso contemporâneo. Isaltino, com base no verso 2, até quando, Senhor, terei de pedir socorro, tu porém não ouves, clamo, mas tu não vens salvar. Falando do silêncio de Deus, Isaltino escreveu que o judaísmo rabínico sempre interpretou o silêncio de Deus não como omissão. O silêncio de Deus como sinal de uma ação poderosa que estava sendo engendrada, preparada. Preste atenção. E onde os rabinos iam para dizer isso? Em outras palavras, eles diziam: o silêncio de Deus precede as grandes ações de Deus. Eles vão em Gênesis, por exemplo. Gênesis 1:3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ora, o que havia antes de Deus falar haja luz? Silêncio. Olha o verso 2 de Gênesis 1. Silêncio. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia silenciosamente sobre a superfície das águas. Era só silêncio. E depois, verso 3, então Deus disse: haja luz, e houve luz. Pois bem, dessa construção do texto de Moisés, inspirado por Deus, os rabinos concluíam que o silêncio de Deus era como momento de preparo de uma ação estrondosa. É bom você e eu ficarmos com essa expectativa quando Deus está calado, a gente bate na porta e não vê a luz da casa de Deus acesa. O silêncio de Deus precede, é o preparo de uma ação estrondosa. A literatura apócrifa, os livros não canônicos, os livros, na verdade, chamados pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa, livros esses que foram inseridos na Bíblia no Concílio de Trento, a literatura apócrifa interpreta o silêncio de Deus como sendo precedendo o julgamento de Deus. Ao comentar as mortes dos primogênitos no Egito, recorrendo-se a como Deus age, o livro apócrifo de sabedoria, olha como eles interpretaram, olha como é que os livros apócrifos interpretavam o silêncio de Deus. Sabedoria 18, de 14 a 15. Não vai estar na sua Bíblia, a não ser que você esteja com a Bíblia católica. Mas diz assim, Sabedoria 18, de 14 a 15. Quando um silêncio profundo envolvia todas as coisas, e a noite mediava o seu rápido percurso, tua palavra onipotente precipitou-se, guerreiro inexorável, do trono dos céus, para uma guerra de extermínio. O silêncio da noite no Egito, seguido do anjo da morte exterminando todos os primogênitos das casas onde não havia sangue nos umbrais. O silêncio de Deus precede grandes acontecimentos. O Apocalipse reconhece isso. Olha o que diz Apocalipse 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Gente, vamos ficar calados meia hora aqui?
meia hora, silêncio no céu. O que veio a seguir? O que veio a seguir foi a abertura do 7º selo, que desencadeará o despejamento do juízo divino. Ou seja, o silêncio de Deus precede sempre uma ação poderosa de Deus. Só que aqui no Apocalipse é uma ação poderosa de juízo. Volte agora comigo ao profeta Abacuque. Abacuque pensava: Deus está apático porque não me responde. Deus não responde meus clamores. Eu bato e Deus não abre, eu me afasto, olho para as janelas e está tudo escuro. Será que Deus está lá dentro? Deus está me ouvindo? Deus está em silêncio, imóvel, inativo. Mas Deus saiu do silêncio. Deus falou e Deus agiu para disciplinar a nação de Judá. O silêncio de Deus, preste atenção, no caso de Abacuque, preste atenção, o silêncio de Deus estava gestando uma ação poderosa de Deus em Judá. Deus se porta silencioso e inativo na sua vida? É uma pergunta que eu te faço agora. Deus está em silêncio na sua vida? Deus parece apático? Não desanime. Uma das grandes qualidades, estava lendo isso ontem num texto que o Rodrigo Gurgel me apontou para Simone de Weil. Ela fala que a grande vantagem das disciplinas escolares, quando você está resolvendo um exercício de geometria, a grande vantagem dos exercícios escolares é você ter sua atenção devotada ao que você está fazendo. Desse modo, quando Deus se cala, sabe o que Ele quer de você? Sua mais absoluta atenção. Sabe a sala de aula? O professor está lá de costas para o aluno escrevendo, e a sala de aula barbulhando. Quantas vezes aconteceu comigo? Dei aula de matemática, vinha papel, passava na minha orelha. Aí o professor põe o giz na lousa, se vira, cruza os braços e fica em silêncio. O que ele está dizendo? Preste atenção. O silêncio de Deus não é descaso. O silêncio de Deus é: preste atenção. Eu quero a sua atenção. Eu estou gestando uma grande ação. E nessa balbúrdia da sua alma atribulada, agitada, querendo respostas rápidas, fáceis, você não vai perceber a glória do que eu vou fazer. Preste atenção. Às vezes, quem grita mais alto é quem faz silêncio. Às vezes, quem mais comunica é quem fica calado. Como é importante você entender que o silêncio de Deus para Abacuque era Deus dizendo: preste atenção, Abacuque. E ele entendeu tanto que ele vai dizer: eu vou para minha torre de vigília e eu vou ficar lá esperando Deus agir. Ou seja, eu vou devotar toda a minha atenção a Deus. Deus está em silêncio na sua vida? Eu posso te garantir, com base na teologia bíblica, você não pode desanimar e não precisa desanimar. Porque o silêncio de Deus sempre precede ações poderosas. Podem ser ações que não seja como você gostaria. Mas as ações poderosas de Deus são gestadas no silêncio de Deus. Um exemplo último que eu quero te dar: a ressurreição de Jesus.
Você se lembra da ressurreição de Jesus? Jesus foi morto na cruz, foi sepultado na sexta-feira da paixão, e o sábado inteirinho foi de um mais profundo e absoluto silêncio. Depois de todos os gritos de crucifica, depois de todos os xingamentos da paixão de Cristo, depois de toda a violência, depois de todo o barulho, ele é crucificado debaixo do mais estrondoso escárnio, ele é sepultado sob gritos, e vem o silêncio do sábado, o mais absoluto silêncio. Os apóstolos se recolhem, e se recolhem com a sensação: nosso Cristo fracassou. Nosso Cristo fracassou. Só que bem cedo, na manhã de domingo, o terceiro dia, Jesus quebra o silêncio. E olha como ele quebra o silêncio, Mateus 28. Você precisa aprender a ler a Bíblia prestando atenção nos sons, ouvindo os sons. Os sons da gritaria da multidão, o silêncio do sábado e o silêncio quebrado no domingo da ressurreição. Mateus 28, 1. Depois do sábado, depois do silêncio, sábado de silêncio, do silêncio mais perturbador, foi em vão, deixamos tudo em vão. Morreu. Nunca havia se ouvido falar de alguém vencer a morte, ressuscitar. Morreu, foi sepultado. Não assinou a GLO. Oh, meu povo. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo, até então em silêncio. De repente houve um grande terremoto, o silêncio foi quebrado, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Não se esqueça, o silêncio de Deus sempre precede ações poderosas. Você não pode e não deve perder a esperança. O silêncio de Deus é Deus dizendo: eu quero a sua mais devota atenção. Sua expectativa, seus ânimos, seus olhos, seus ouvidos, seu coração. Eu quero você prestando atenção em mim, calando os barulhos da alma, calando as mentiras ao redor. Mantenha-se vigilante, tenha fé. O silêncio de Deus não significa que Deus é ou está inativo. O silêncio de Deus é o exercício de geometria para manter a atenção do aluno. Quem gosta de fazer exercício de geometria, meu Deus do céu? Mas é Deus dizendo: preste atenção, na hora certa Deus age poderosamente. Eu vou concluir, porque à noite a gente vai continuar, mas eu quero terminar. Lembra de C.S. Lewis dizendo que Deus manda a gente bater. Quando tudo está bem, Deus está pertinho, parecendo um comandante, dando regras e ordens. Quando tudo vai mal, a gente bate e a gente escuta as trancas da chave. E as luzes apagadas, dando a impressão de que Deus nunca esteve lá. No primeiro momento da aflição dele, pelo luto, pela morte da mulher amada, era essa sensação: Deus não está em casa. Mas com o passar, ele escreve, caminhando para o fim do diário dele, ele escreve assim:
ainda assim existem dois ganhos enormes no silêncio de Deus. Primeiro, olha que coisa. Eu me conheço muito bem agora. Eu me conheço muito bem agora. E por isso posso chamá-los de duradouros, esses ganhos. Voltada para Deus, olha só, voltada para Deus, minha mente encontra mais, ou não encontra mais aquela porta trancada. Lewis entendeu, o silêncio de Deus era, a mente tem que se voltar para Deus. Voltada para Deus, minha mente não encontra mais aquela porta trancada. Voltada para Ellen, quando ele pensava e se lembrava da mulher falecida, voltada para Ellen, não encontra mais aquele vácuo, nem toda aquela preocupação exagerada sobre minha imagem mental a respeito de Ellen. Minhas anotações mostram algo do meu processo. Não tanto quanto eu esperava. Talvez ambas as mudanças não fossem realmente observáveis. Não houve uma transição repentina, marcante e emocional. Foi como, eu amo essas imagens de Lewis. Foi como o aquecimento de uma sala, ou o raiar do dia. Quando você percebe que a sala está quentinha, ou que o dia raiou, é porque eles já estão acontecendo há algum tempo e você não percebeu. Quais são as grandes mudanças do silêncio de Deus para Lewis e que de algum modo serve para a gente? Primeiro, a mente dele se voltou para Deus, de verdade. Segundo, todos os pensamentos a respeito da mulher dele começaram a encontrar o devido equilíbrio e não o desesperava mais. Lewis tinha começado a romper o luto. Gente, como é importante você entender isso. Como é importante a gente entender isso. Quando Deus fica calado, é porque Ele está gestando suas grandes ações. E mais do que isso, no processo, Ele está nos ensinando a ter a atenção voltada para Ele. Numa época, gente, onde os vídeos mais bombados das mídias sociais têm no máximo 1 minuto, onde o tempo de atenção das pessoas não ultrapassa 1, 2, 3 minutos. Como eu ouço dos especialistas para o nosso canal no YouTube, pastor, o senhor tem que mudar o canal, o senhor tem que fazer vídeos assim de 2, 3 minutos, que é o que o povo ouve. Eu não critico quem faz 2 e 3 minutos, aleluia, glória a Deus, faz de 10 segundos, meu Deus. Mas eu não quero ser daqueles que contribuem para uma reflexão de 2 minutos. Porque a grande ação de Deus é em silêncio ensurdecedor de anos, muitas vezes. E sem você menos perceber, a sala está quentinha, o dia raiou. Porque Deus vinha aquecendo e fazendo nascer o sol, sem você se dar conta de que Ele nunca, na verdade, parou de agir. Que o Senhor te abençoe e te ajude a devotar sua atenção para o silêncio de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos aprender a esperar, aprender a dedicar nossa atenção ao Senhor, ouvi-lo em seu silêncio, aguardá-lo em seu silêncio, adorá-lo em seu silêncio. Como nós precisamos aprender isso.
Ó Deus, faça de nós homens e mulheres de envergadura espiritual. Homens e mulheres de longas esperas. Esperas que santificam, amadurecem. Esperas que nos fazem olhar para o Senhor e encontrar e achar em Jesus o que há de mais nobre e sublime e belo e suficiente. Porque a Tua graça nos basta. O Teu poder se aperfeiçoa no silêncio. Ah, meu Deus, como somos fracos quando o Senhor está em silêncio. Deus querido, em nome de Jesus, opera em nós esperança nesta manhã. De que esse longo esperar em si já é o seu agir. Ó Deus, traga a memória daqueles que aqui estão perplexos, desanimados, caídos, pensando em desistir. Coloque na mente, coloque no coração a esperança de vida eterna, a esperança de que o Senhor é tudo de que precisamos, suficiente em si mesmo. Opere salvação nesta manhã, revele o Cristo glorioso ao coração deste ou desta que precisa arrepender-se e crer para a salvação, que seja agora, que seja neste instante, e que a oração seja: ó Senhor Deus, eu me arrependo, eu recebo Jesus como meu tesouro, meu substituto, minha justiça, meu Salvador, meu Senhor. Ó Deus, opere essa obra em nós, opere esse milagre em nós. Que a graça de Jesus Cristo, Salvador, ressurreto e vitorioso, que o amor de Deus Pai, o Criador, que a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam sobre nós, o teu povo, hoje, aqui, espalhados pela terra, até o Senhor Jesus voltar, para estabelecer para sempre o seu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém.